Com essa máquina de escrever, foram e continuam sendo escritos os roteiros do programa mais antigo da televisão brasileira ainda no ar. Mosaico na TV. Boa tarde, mais um mosaico cheio de atrações está começando. Bom, eu me honro muito estar aqui no programa Mosaico com toda a colônia. Eu quero dar o primeiro pedaço não para o mais velho, para o mais experiente. Responda rápido. Qual o programa mais antigo da TV brasileira? Jornal Nacional? Não, esse está no ar há apenas 31 anos. Santa Missa em seu lar? Chegou perto, 32 anos. Programa Silvio Santos? Quase isso, 37 anos. O campeoníssimo de permanência no ar é o programa Mosaico, que estreou na TV Excelsior em 16 de julho de 1961. A história do programa Mosaico na TV é a história de Francisco Gottlieb. Nascido em 25 de julho de 1923, em Breslau, Francisco vivenciou, ainda criança, ao lado dos seus pais Siegfried e Regina, os momentos terríveis após a ascensão do nazismo na Alemanha. Eu, como criança, não imaginava toda essa história. Mas, lamentavelmente, quando uma vez fizemos um passeio de bicicleta, passamos por nossa cidade e, de repente, lá diziam: o que vocês são judeus? Então volta para a cidade, vocês não têm nada que ficar passeando. Os horrores daquele tempo não davam outra escolha. Era preciso fugir do antissemitismo para continuar vivendo. E a decisão foi tomada em 1938. Eu cheguei numa sexta-feira do colégio e o meu pai disse: amanhã vamos emigrar. Vamos deixar tudo para trás, nós vamos embora. E eu nem sabia para onde e como e o que eu devia fazer. E realmente foi o que aconteceu. Nós fomos de um dia para o outro embora da Alemanha. Emigrar para o Brasil era um ponto de interrogação para a família Gottlieb. Eles não conheciam nada do país, a não ser uma carta ou outra de um tio de Francisco que vivia por aqui. Mas era preciso partir. A família Gottlieb desembarcou no Rio de Janeiro no final da década de 30. Já em São Paulo, Siegfried, para sobreviver, abriu uma pequena mercearia. A família se associou à Congregação Israelita Paulista, a CIP, que então reunia judeus alemães recém-chegados. E Francisco logo participou intensamente do movimento juvenil daquela entidade. Meus pais abriram uma tinturaria na Rua da Consolação. Antes de abrir a sua própria oficina-loja, Francisco havia trabalhado em uma oficina de rádios em uma fábrica. E ao lado da tinturaria tinha um laboratório de rádio Francisco. Eu tinha lá a minha pequena oficina. Em 1940, além de manter a sua tinturaria, Siegfried produzia também um programa de rádio. Meu pai já tinha feito o programa de rádio, Hora Israelita. Eu acho que todas as casas judaicas que tivessem um rádio e que pudessem naquele horário ouvir, ouviam. E as coisas eram passadas de boca a boca, o que o rádio falou, o programa Yiddish era muito importante, seja noticiário, seja o que estava acontecendo. Eu acompanhava o meu pai no programa de rádio porque eu falava um pouco mais português do que ele, eu dava uma certa orientação, eu fazia o possível de ajudar. Naquela época, estou falando dos anos 50, eu me lembro que meus pais ouviam o programa Mosaico. Por que eles ouviam? Ouviam primeiro porque era a forma de ter o contato com a comunidade e tinha uma coisa muito importante, que era o anúncio da Hevre Kaddish de quem tinha morrido. Já em 1952, meu pai deixou de existir, lamentavelmente, muito cedo. Eu tinha que cuidar mais ainda da programação. O programa de rádio era a agenda da comunidade. Se você queria saber o que está acontecendo na comunidade judaica em São Paulo, era só ligar 7, 7h30 da manhã, dependendo
da estação onde nós estávamos. Você podia não só ter as notícias de Israel, mas você podia saber quem nasceu, quem faleceu, quem está casando, quem faz bar mitzvah, quem mandou congratulações. Me lembro que o meu pai ou alguém do Mosaico ia nas festas vender congratulações que eram dadas no dia seguinte no programa. E a comunidade judaica toda ouvia. Transmitido diariamente, o programa permaneceu no ar até 1980. O programa, ele tinha um bordão que dizia assim, porta-voz da comunidade judaica. E é verdade. A forma de você se ligar aos seus iguais, à sua comunidade, não é? Era através de um programa de rádio. Depois foi pelo programa de televisão. E eu cheguei à conclusão que era a minha vez, se eu quiser progredir, se eu gostaria de progredir em termos de comunicação, eu também devia fazer televisão. E foi assim que no dia 16 de julho de 1961, um domingo, às 14 horas, Mosaico na TV estreou na TV Excelsior, Canal 9. Foi aqui no Teatro Cultura Artística que a TV Excelsior montou um dos seus estúdios e o seu auditório. Aqui eram produzidos os shows ao vivo da emissora. A Nestor Pestana transformou-se na Rua da Nova Televisão e por aqui era comum encontrar artistas como Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, entre tantos outros que faziam enorme sucesso. Aqui nasceu a moderna televisão brasileira e o Mosaico na TV faz parte dessa história. Eu fui na TV Excelsior, na ocasião falei com Álvaro Moya, que já foi diretor, e contei para eles o que eu queria fazer. E eu gostei da ideia dele, porque a comunidade judaica no Brasil, principalmente em São Paulo, que era o início da TV Excelsior, era na cidade de São Paulo, a comunidade judaica em São Paulo era muito forte, assim como a comunidade italiana, a comunidade árabe. Então, quer dizer, era uma maneira de você homenagear uma comunidade que tinha uma participação muito grande dentro do espectro da cidade. A TV Excelsior se destacava por sua programação diferente, criativa, inovadora e feita sempre com muito profissionalismo. Muita música, shows, programas de entrevistas e até programas de literatura. A TV Excelsior me cedeu 25 minutos. Lá fui eu, no primeiro programa, me senti naquele palco enorme. E ao meu lado, o Dr. Abreu Sodré, então presidente da Assembleia Legislativa, e ao outro lado, o saudoso deputado Jacó Salvador de Sveibel. Quando era para começar a falar, o meu coração não sei onde é que foi parar, eu acho que quase não consegui dizer nem A. Mas graças a Deus começou e não parou mais, né? Quando isso aconteceu, foi incrível, todo mundo falou, muita gente veio até o estúdio para ver como é que era, o que era. Em 1961, quando o Mosaico na TV foi ao ar pela primeira vez, a televisão no Brasil tinha apenas 11 anos de existência. A São Paulo dos anos 60 era muito diferente dessa metrópole efervescente dos dias atuais. E claro que fazer televisão naquela época não tinha nada a ver com o modo como se faz televisão nos dias de hoje. O videotape, por exemplo, não existia, tudo era feito ao vivo, o que exigia muita criatividade e uma enorme capacidade de improvisação. O programa ao vivo é uma coisa muito difícil. Fazer televisão hoje é uma coisa muito tecnológica, não é? Você se prepara, se não está bom você repete. Mas naquela época não tinha como você errar. Errou, vai pro ar daquele jeito mesmo e acabou. Se o sujeito engasgou na hora de ler o texto, não tem como cortar, é ao vivo. Então tudo que podia, o que se pode imaginar, acontecia. A história do evento com as crianças das escolas judaicas e o Moacir Franco, que era um cantor famoso na época, muito simpático, muito popular, e ele tinha gravado uma música de Israel. E meu pai convidou o Moacir para vir reger e cantar junto com esse coro de crianças. As crianças vieram, o palco estava preparado, o programa começou e cadê o Moacir Franco? O Moacir Franco nunca apareceu. E meu pai foi lá na frente reger e cantar junto com as crianças. Eu me lembro que o surpreendente Juca Chaves apareceu ou no primeiro ou no segundo programa, ele que na época era um verdadeiro escândalo. Para o seu Francisco,
não era um escândalo. Tem inclusive o programa de vocês, que eu fui o segundo a ser entrevistado com o Francisco. É um programa que tem muito carinho. É impossível contar a história da televisão no Brasil sem falar no Mosaico na TV. O programa gostava de se apresentar como um panorama da coletividade israelita na vida do Brasil. Comunidade que em 1961 contava com cerca de 90 mil integrantes. O desafio de fazer um programa de televisão, para o meu pai, que tinha padrões razoavelmente elevados, era fazer 52 programas por ano, todos eles diferentes. Não se devia repetir atração, tinha que sempre ter uma novidade, tinha que sempre interessar. Com essa missão, registrou alguns dos fatos mais importantes da vida comunitária, social, política, religiosa e cultural da coletividade israelita no Brasil. Entre eles, a primeira visita de um presidente de Israel ao Brasil em 1966. Um dia histórico nas relações entre o Brasil e Israel marca a chegada a Brasília do presidente Zalman Shazar. São Paulo recebeu dignamente o chefe do Estado de Israel. Em seu primeiro contato com o povo, principalmente quando avistou a juventude escolar e os movimentos halutzianos, o senhor Zalman Shazar sorriu, alegre e satisfeito. O presidente de Israel e esposa são recepcionados pelas autoridades do Estado. E entre essas, uma de grande significado, o cardeal. Delegações das escolas dos escoteiros da Hebraica formaram junto ao monumento do Ipiranga, aguardando o presidente e sua comitiva. Na TV Excelsior, Canal 9, o Mosaico passou a ser a vitrine da comunidade para a comunidade brasileira. E, portanto, não cabia mais uma coluna social, não cabia mais congratulações por uma bar mitzvah. Era importante mostrar que aquele cientista que nós temos aqui é judeu, que a escola judaica fez uma atividade que beneficiou toda a comunidade. Era uma preocupação muito grande que meu pai tinha de mostrar que nós viemos para fazer parte, que nós viemos para somar. Preocupei-me sempre com dois objetivos: a integração dos imigrantes judeus na vida brasileira e a informação correta ao povo brasileiro referente ao judaísmo. E, obviamente, sobre o Estado de Israel. Numa época onde as comunicações eram extremamente difíceis dentro do próprio país, o Mosaico na TV foi pioneiro por ter correspondentes em Israel que transmitiam as notícias ao vivo por telefone. E neste momento vamos completar nossa ligação com Jerusalém. Do outro lado da linha, Emanuel Corinaldi, nosso correspondente. Shalom, Mané. Tudo bem? Shalom, Mosaico. Habendo respeito pela objetividade com a qual eu procuro marcar esses nossos encontros, eu devo dizer hoje que o que mais se destaca na semana que passou... Com as últimas notícias de Israel, nosso correspondente, Amibla. É com você, Ami. Obrigado, Adi. E neste fim de 2006, acrescento especialmente uma forte esperança para um ano de paz no mundo, e especialmente neste nosso Oriente Médio. De uma nação de pioneiros que desbravaram o deserto até se transformar em um país moderno, produtor e exportador de alta tecnologia. As mudanças que aconteceram nos hábitos, costumes e cotidiano dos israelenses. Ao longo de quase 50 anos, a trajetória de Israel, sua evolução em vários campos e sua realidade foram registradas pelo Mosaico na TV. Mas a cobertura do programa não fica restrita somente ao Brasil e Israel. O Mosaico produziu um documentário sobre os 60 anos da libertação de Auschwitz, que foi inteiramente gravado na Polônia. Francisco Gottlieb sempre foi fiel aos seus princípios. Ao invés do confronto, o consenso. Ao invés do colonismo social, um espaço cultural aberto a todas as tendências.
Esses princípios lhe permitiram levar ao ar um programa longe do sectarismo, caracterizado desde o princípio pelo pluralismo. O Chico sempre passou essa mensagem pluralista, o que, no final das contas, é o segredo para que ele esteja tanto tempo no ar e de forma contínua, sem interrupções. Durante as últimas 4 décadas, Francisco Gottlieb tem trazido para seu programa inúmeras personalidades. Políticos de expressão nacional e internacional. Líderes religiosos de diferentes crenças. E diversas figuras da área cultural. Sem distinção. Sempre com o objetivo de cada vez mais aproximar as variadas correntes de pensamento. Além de lutador, ele é um ser humano de caráter, de princípios rígidos, dos quais ele não abre mão. A família, os compromissos com a comunidade. Estamos aqui reunidos em um momento de grande significação para a história de nosso colégio. Tem ainda acompanhado de perto as atividades, a dinâmica e a vitalidade das instituições judaicas de São Paulo, cobrindo eventos e momentos marcantes de suas trajetórias. A presença dos microfones e das câmeras do Mosaico na TV tem dado destaque a estes eventos e solenidades ao transmiti-los para a população em geral. We came to Brazil because Brazil is the challenge of the world for tomorrow. O empresário Abraham Scheiman recebeu o título de Personalidade Brasil-Israel 1985. E estou feliz, estou satisfeito. Com a entrega da medalha de mérito Einstein de 50 anos. Os arquivos do Mosaico guardam hoje, talvez, um dos registros mais significativos da história da comunidade judaica do Brasil, em som e imagem. Boa tarde, caríssimo telespectador. Domingo, dia de Mosaico na TV. O programa Mosaico tem servido também como escola para muitos apresentadores da televisão brasileira. Contamos nesta manhã com uma entrevista exclusiva para Mosaico na TV. Nosso programa de hoje é em homenagem à Cidade Eterna. Vamos ouvir agora a mensagem do rabino Eliyahu Wald. Agora estamos ao lado do nosso companheiro. Boa tarde. Hoje você confere. Hoje você confere ao Mosaico na TV. Eu tenho um carinho muito especial pelo Mosaico porque foi o programa onde eu comecei na televisão. Comecei em rádio e a primeira aparição em televisão foi no programa Mosaico. Não tinha grandes pretensões. As pretensões era fazer algo bem feito e era muito visto fora da comunidade. O número de cartas, concursos que eram vencidos por pessoas fora da comunidade. E como é feito hoje o Mosaico na TV? O programa Mosaico é feito com um ponto de partida do seu Francisco escolhendo quais as matérias que vão pro ar naquela semana. Aí o seu Francisco faz a pauta do programa na máquina dele, na maquininha dele, que é uma graça, ele datilografando. Isso ele tira dos eventos da comunidade, das coisas que estão acontecendo. Daí vão os repórteres ao evento. Eu vou para gravar, um dia por semana gravamos o que a gente chama de cabeça, ou seja, a apresentadora chamando essas matérias, os quadros fixos que tem no programa, como Pergunte ao Rabino, entrevistas, isso é feito num estúdio, também gera uma fita que vai para a ilha de edição. Na ilha juntamos tudo isso, colocamos dentro do tempo, dentro da lógica do determinado, e aí sim entrega na emissora que aí põe ao ar o programa pronto. Mosaico é uma produção independente vinculada em TV aberta. Até hoje foi ao ar através de 6 emissoras: TV Excelsior, TV Cultura, depois TV Tupi, TV Gazeta, Canal 21 e atualmente pela CNT, além de ser retransmitida para parabólicas e canais fechados. Entre os quadros fixos do programa Mosaico na TV, um acabou ganhando grande destaque. Foi o quadro Pergunte ao Rabino. Na verdade, logo no início, não era
quadro fixo. A ideia era fazer uma experiência. A ideia partiu da boa cabeça do Francisco Gotthelf. Achei interessante porque o judaísmo tem que ser divulgado. Se o judaísmo é bom para nós, judeus, também serve para os nossos irmãos não judeus. De fato, recebemos constantemente perguntas de telespectadores não judeus. Eu diria 50%. Pelo menos 50%. O programa Mosaico na TV é um programa de variedades que alia jornalismo a entretenimento. Freedom needs continuation. Freedom needs that people will believe in it and trust in it. Elias, conta um pouquinho sobre essa função. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Amarelo. Ao programa Mosaico da TV e ao público paulista, a minha saudação como representante da beleza da mulher brasileira. Eu faço a Tzeitel, que é a filha mais velha, e eu posso dizer que é uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive na minha vida. É um trabalho que juntou mais ou menos 500 pessoas da comunidade para que a gente pudesse apresentar isso. Shalom lekulam veleitraot biYerushalayim be'eretz Israel. Oi, Chico, como está? Chiquinha da Silva, tudo bem? E pegou os 16 países que naquele ano disputavam a famosa Copa do Mundo de 1970 e fizemos uma competição entre esses países. It's the first time I'm in Brazil. Uma tradição curiosa do programa é gravar autoridades enviando suas mensagens para a comunidade por ocasião do Ano Novo Judaico. Por intermédio do programa Mosaico na TV, dirijo à comunidade judaica de São Paulo os nossos sinceros cumprimentos e as maiores homenagens. O período do Ano Novo se caracteriza por reflexão e reconciliação com o próximo. É o reconhecimento da presença de Deus Criador nos destinos humanos, a alimentar nossa fé e confiança no futuro. São Paulo se orgulha de ter a convivência pacífica de povos de todas as origens. Através dos tempos, o povo judeu perpetuou sua presença, mesmo quando sofreu momentos graves de perseguição. Eu torço muito pela paz, saúde, realizações, reconciliações. Rezemos então e pratiquemos a tolerância e a paz. Eu quero expressar aqui meu orgulho, minha gratidão em relação aos milhares de judeus que escolheram o nosso Estado para viver. Para que juntos possamos ser vitoriosos, juntos possamos sonhar cada vez mais com um mundo voltado para essa paz tão almejada. Eu queria dizer para vocês uma palavra que vocês vão dizer, Um aspecto que faz parte da vida de qualquer programa de televisão é o processo de comercialização. Nesses quase 50 anos, esse foi o maior desafio do Senhor Mosaico. Eu acho que o principal problema de um programa independente é manter-se na emissora, ou seja, arcar com o custo da exibição, fora a parte técnica, tudo isso. E se manteve sempre com patrocínios comerciais. Todo mundo que entrava, não entrava como uma contribuição. Ele tinha um comercial que passava uma ou duas vezes, às vezes eram 15 segundos, às vezes eram 30. Com isso, o programa era totalmente independente. Ele não tinha aquilo que a gente popularmente chama de jabá. Nós não íamos lá fazer uma matéria porque isto era pago.
Esse livro talvez seja o bem mais precioso de Francisco Gottlieb. É o seu livro de ouro. Nele estão registrados os autógrafos das personalidades que passaram pelo Mosaico na TV. Mas conseguir esses depoimentos e essas assinaturas nem sempre foi tarefa fácil. Mas Francisco jamais recuou diante de um desafio. O produtor de televisão, Francisco Gottlieb. O produtor de Mosaico na TV solicita um autógrafo. Ben Gurion atende, apondo sua assinatura com letras hebraicas e com letras latinas. Mesmo testemunhei autoridades brasileiras, governadores de estado, ministros. Ô Chico, nós fomos a Brasília algumas vezes juntos, as pessoas identificavam o Chico com uma facilidade impressionante. Era o Chico do Mosaico. Então, isso não foi conseguido à custa de pouca coisa. Teve muita dedicação, ele se dedicou, ele acreditou. Por sua atuação ao longo de quase meio século, Francisco Gottlieb ficou conhecido como o Senhor Mosaico. E ele, que sempre entrevistou gente importante, tornou-se personalidade e tem recebido muitas homenagens. É cidadão paulistano, membro da Academia Paulista de Letras e da Academia Paulista de Jornalismo, onde ocupa a cadeira que pertenceu a Casper Libero. O Senhor Mosaico é também membro da Associação dos Pioneiros e Veteranos do Rádio e da TV. E recentemente recebeu uma salva de prata como homenagem especial da Câmara Municipal de São Paulo. Este Francisco, este Chiquinho Gottlieb, é uma pessoa muito teimosa, muito obstinada, porque ele fez esse programa sem ajuda de ninguém, sem subvenção, com a cara e a coragem, muita coragem. Francisco não é um homem de ficar deitado esperando acontecer. Né? Ele é daqueles seres da humanidade que fazem acontecer. O verbo dele é fazer. Existe ainda nas seleções do Reader Digest um capítulo, um trecho lá que era destinado ao meu tipo inesquecível, onde alguém descrevia alguém que se configurava no tipo inesquecível. Um dos meus tipos inesquecíveis é o Francisco. Até porque o Francisco é uma pessoa muito característica, tem essa coisa do denodo, da energia interna e tal. Acho que um programa como o Mosaico está há 47 anos no ar, primeiro pela credibilidade que o programa foi criando, graças ao seu Francisco, a forma dele ser, ao relacionamento, à filosofia do programa de nunca agredir a ninguém, não entrar em polêmica, manter-se mostrando tudo, tanto fora quanto dentro da comunidade, na medida do possível. Ele soube se inserir no momento em que havia possibilidade da televisão fazer aquele tipo de programa e mostrar que aquele tipo de programa, até hoje, é um programa que tem uma longevidade e uma identidade com o telespectador. Por dificuldades de todas as naturezas, o programa foi desalojado de um canal e mandado para o outro. O meu pai nunca perdeu a coragem, nunca teve qualquer convicção, não passou pela cabeça dele de que o programa iria parar. É a vida dele. Francisco é uma pessoa a quem a comunidade deve e quem eu respeito muito, quem eu respeito muitíssimo. Esse é o Francisco Gottlieb, em rápidas e ainda tênues pinceladas. O que chama a atenção nessa história de quase meio século do Mosaico na TV é a perseverança. São até agora 47 anos ininterruptos, um recorde brasileiro e sem dúvida um dos programas mais longevos do mundo. Mosaico na TV, assim foi, é e continuará sendo.
E aqui colocamos um ponto final ao nosso programa e prometemos voltar no próximo domingo com mais um Mosaico na TV.